Então eu quero contar para você o que seria o Plutão na casa 1 de Áries, né? Plutão na casa 1 de Áries. Se você tem o Áries é o regente, né, é o signo regido por Marte, regente natural de casa 1. Casa 1 é a casa do seu ascendente, é a casa dos papéis que você exerce na vida para que você possa realizar a vontade do seu Sol e a felicidade da sua Lua. Então, se você tem o Plutão na 1 em trânsito, significa que você está tendo a oportunidade de aprender o que é poder. O que é poder? Porque assim, a primeira coisa que Plutão em trânsito faz é tirar o poder. É tirar totalmente a sua força de ego daquela área na sua vida. Porque o poder que você tem que adquirir naquela área é o poder que vem da consciência divina de luz. Então, esse mergulho para dentro de si não é opcional. Com Plutão não é opcional. Plutão não negocia. Ele não negocia a transformação. Ele te coloca na transformação, em contato com as suas ilusões. Então você pensa que o que você está vivendo é uma realidade, mas aquela realidade é uma realidade que você projetou da sua consciência para fora. E aí a gente tem a visão do Curso em Milagres, que vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo, sabe que o meu trabalho é consistente com a visão do Curso em Milagres, que é o sistema de pensamento que Jesus deixou para a gente, onde ele explica como funciona a mente. Então, essa incondicionalidade, você procurar olhar para aquilo que você está vivendo e entender a responsabilidade que você tem como co-criador da sua vida. Então você vai dizer, astrologia é determinista, Maria? A astrologia me dá um destino implacável e aquilo vai acontecer da minha vida? O Plutão tá lá e eu vou me ferrar quando ele estiver passando na casa 1, eu vou ficar sem nada, eu vou perder minha identidade, eu não vou saber mais quem eu sou, todos os monstros da minha vida vão entrar e vão vir me acordar de noite para poder me assustar? Não. Na verdade, o que você tem que compreender é que você tem que estar com a mente aberta. A gente começou a live falando sobre mente aberta. A gente começou a entrar nessa energia aqui para dizer assim, eu estou com a mente aberta. O que está acontecendo nesse mundo? Meu Deus, nada do que eu acreditava que era é. Por quê? Porque você projetou ilusões. E quando você projeta ilusões, aquilo se torna real. Uma criança assistindo desenho na televisão, aquilo é real para ela. E é daí onde toda a perversão do mundo está contaminando todas as nossas crianças. Se os pais que têm filhos pequenos precisam ficar atentos ao tipo de desenho animado que a mentalidade daqueles que controlam o mundo estão tentando colocar na cabeça das nossas crianças. Então, o que é essa energia? O que eles veem é real. Então, você começa a colocar, alimentar a sua base, o seu sistema operacional, a sua mente com informações que são irreais, que são ilusórias, que são perversas, que vão te levar à morte, né? E aquilo se torna real. E aí o que você sente? Você sente confusão, você sente cansado, você sente e humilhação. O Plutão adora colocar a gente numa situação de humilhação, para ver se a gente consegue dobrar o joelho e pedir ajuda a Deus. Então, se tem um momento em que você tem a oportunidade de ouvir a Deus dentro de você, é quando Plutão está tocando em algum ponto kármico da sua vida, em algum ponto em que as feridas precisam ser curadas. Então, a casa 1, a ferida está na personalidade. Então, provavelmente, está vivendo uma identidade que não é a real, que não é a verdade. Está vivendo para o mundo e não para si, para a sua própria vida, para a sua própria alegria e felicidade. Não adianta você querer manter uma vida falsa com base naquilo que é externo, porque é só do dentro para fora
que qualquer processo de cura se faz. Então, o ascendente, você provavelmente vai passar na vida por perda de papéis. Então, é um momento que impacta muitas vezes o que você faz, aquilo que você entende que você é, ou você perde um casamento porque está ligado ao seu eu. Se você está muito identificado com o outro, você tem que perder para você poder se achar dentro de si mesmo. Então, se você está muito identificado com o trabalho e aquela persona já começou a se tornar quem você é, você também vai levar impacto. Então, o ascendente é o carro que você usa para se mover na vida. Então, você vai perder seu carro. Olha, eu tenho até uma história interessante sobre isso. Uma vez, quando eu estudava astrologia, eu fui aluna do Maurício Bernas na parte de progressões e trânsitos. E nós estávamos na aula, e naquela época eu estava passando com um trânsito de Plutão em conjunção com o Sol e Mercúrio. Então eu já morri, já nasci de novo várias vezes nessa vida, porque eu sou Escorpião, então faz parte do meu caminho esse processo de morre e renasce. Eu sou uma fênix o tempo todo. Então, nós estávamos na aula e eu estava extremamente empoderada. Essa é uma expressão, é uma força também que Plutão traz para você, de empoderamento. Eu posso tudo. E aí o seu ego vai lá em cima, porque muitas vezes está vindo de um tempo muito grande de opressão, porque você, ao invés de assumir o poder que você tem dentro de você, você subjuga esse poder e dá o poder para o outro. Então, a opinião do outro sobre você é fundamental para você saber quem você é. Entende? Então, isso tudo é um encontro com o seu eu profundo. E naquela ocasião, eu estava com um trânsito de Plutão em conjunção a Mercúrio, e o Mercúrio é o regente do meu ascendente. Nós estamos falando de ascendente. Na aula, o professor falando, e eu sempre fui aquela que achava que tinha que tirar leite de pedra. Então, se o trânsito era difícil, eu tinha que dar um jeito do trânsito ser bom, porque afinal de contas estava sendo muito bom para mim ter consciência de quem eu era naquela época. Eu não tinha consciência de mim até então, né? E eu tinha mais ou menos 33 anos nessa época, metade, né, do que eu tenho hoje. E aí ele explicando para mim, não, Maria, tem razão, quadratura e tal, mas veja, se é uma quadratura, uma indicação, a pessoa pode ter uma dificuldade que impeça ela de fazer as coisas. Por exemplo, ele sabia, né, que eu tinha, o Mercúrio era o regente do meu ascendente. Você com esse Plutão em conjunção com o seu Mercúrio que rege o seu ascendente. Vamos dizer que que pode atropelar você nesse momento que impeça você de ter mobilidade, tudo isso, né? De repente pode derrubar o teu carro, né? E o teu carro é o carro, né? O ascendente te leva, então ele é uma extensão sua. E aí eu fiquei ouvindo ele calada, né? Porque afinal de contas, né, a gente escuta sempre o professor, vou refletir sobre isso. E aí o que aconteceu? Na hora que eu saí da aula, que eu fui pegar meu carro na Rua Estela, lá em São Paulo, né? Que eu fui pegar o carro para ir para casa, cadê o carro? Tinha sido roubado. Naquele mesmo momento em que eu estava dentro daquela sala de aula, ouvindo esse exemplo do professor. Então ele fala que eu fui exemplo de aula para ele muitos anos, foram muitas outras. Eu fazia sempre meu mapa com ele para acompanhar e aprender com ele, né? Então, minha gente, né? A gente tem que entender que às vezes o crescimento, foi uma época de crescimento absurdo, só que na hora que você está passando o negócio é dureza, né? Então a casa 1 tem essa questão, a questão da mobilidade, a questão dos papéis, de como você se vê, isso vai transformar completamente. Então nesse momento faz terapia, procura alguém para te ajudar, porque às vezes você falando, você se escuta. E só pelo fato de repente você não pode fazer uma terapia, procura um amigo, é a hora de botar os monstros para fora. Se o aquário seu estiver na casa 2, a questão então está ligada ao dinheiro especificamente. Então o que você tá tendo que aprender? A reavaliar os seus valores. O que você faz para viver? Como você ganha o seu dinheiro? Da onde está as questões das crenças em relação ao prazer, que é também casa 2, isso também tem que ser avaliado. Então todas as experiências
dos próximos anos, enquanto o Plutão estiver passando por esta casa 2 sua, que é em Aquário, você vai viver transformação nessa forma de você compreender o que é valor essencial, o que é valor de dinheiro, de sustento, a forma de você ganhar dinheiro, a tua economia pessoal. Então, o que a gente pode entender? Que talvez você esteja valorizando demais o dinheiro e você não está entendendo que a razão pelo qual você quer o dinheiro. Então, o dinheiro tem que ter em função de algo maior que esteja conectado com o espírito. Essa é a mensagem. Olhar por que você quer o dinheiro. Se for casa 3, a questão então é plano mental. Se o seu Aquário for casa 3, significa que você já tem uma mente acelerada. A manifestação dos seus pensamentos, você é aquela vulgo panela de pressão em que a mente está sempre agitada, não para nada, não consegue meditar. E o Plutão está em trânsito pela casa 3. Então, relações com irmãos, relações com estudos rápidos, aprendendo. Você vai querer fazer todos os cursos que estejam disponíveis para entender o que vai na tua cabeça. Então, interesses por coisas sobrenaturais, interesses por coisas relativas ao psiquismo, isso é a experiência de Plutão na 3. E aí, também está ligado a parte do conhecimento. A gente tem que entender aí, nesse ponto com Plutão na casa 3, uma das coisas muito importantes é a questão da avaliação do quanto você confia naquilo que você sabe. Então, a insegurança em relação àquilo que é inteligência, tudo isso vai ser testado para que você perceba que você é um canal. Tudo que Plutão ensina para que nós entendamos que somos canais da consciência divina universal, canais de Deus. E então é esse o ponto. Então, colocar a sua mente para ouvir. Então, quais são os sintomas? Sintomas paranormais, ouvir, audição, zumbido no ouvido, sensibilidade mediúnica, tudo isso tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção, para você não achar que está ficando louca, tá? A casa 4 está mexendo com a família. Então, a gente tem que entender que Plutão transitando pela casa 4, ele está transitando no alicerce da sua casa, do seu destino. Está mexendo lá nas raízes mais profundas. Então, toda a limpeza de relação de família, de ancestralidade, de mãe principalmente, é perdão. Perdão é problema de família, situação de família. Então, para encurtar a dor, entenda que aí tem ilusão que você precisa perdoar. Aceite sua mãe, sua família do jeito que eles são. Eles foram os melhores exemplos para você adquirir a experiência que você precisava para ser e fazer, cumprir o propósito dado por Deus para você. É difícil? É. Mas se você sobreviver a esse trânsito de Plutão e aprender, você vai sair dele transformada e iluminada, com certeza, tá? Na casa 5, o Plutão ele está mexendo com a sua própria autoimagem, com os filhos, com aquilo que você cria. Então, o processo é entender como é esse mental criativo. É a maior conexão com a sua luz. Você nasceu para brilhar, criatura. Faça o seu céu brilhar. Seja a luz que ilumina o caminho da sua missão. Isso é o que o Plutão ensina para você se ele estiver transitando pela sua casa 5. E com todos os recursos da nova era. Né? Se for pela casa 6, o Plutão na casa 6 ele vai trazer para você questões do dia a dia. A sua logística, provavelmente, da sua vida diária precisa ser transformada. A sua relação com a saúde precisa ser transformada. A sua relação com o trabalho remunerado precisa ser transformada. Então, o poder
que você busca de transformação nessa área, esse trânsito vai trazer. Então depende de quanto, em que grau que está. Às vezes a sua casa 6 está no finalzinho de aquário, depois vai entrar peixes, mas a cúspide está lá. Então quanto o Plutão estiver transitando pela casa 6, o assunto é trabalho, saúde e ajuste da vida diária. Então é a conexão de corpo, mente e espírito. Então atividades que possam trazer a trindade, a sua trindade de paz. Na casa 7, se você tiver o aquário na casa 7, a experiência está nos relacionamentos, nos clientes, nos contratos, nas associações, tudo que envolve pessoas. Então é muita transformação. Se não tiver bom, vai morrer. Se não tiver bom, perdoa e deixa viver, porque é o momento de morte e renascimento. Então, quando qualquer casa que Plutão passa, a palavra-chave é morte e renascimento. Não tem jeito. Você vai, é o momento do desapego, é o momento de você entender o que é humildade para não passar humilhação. Porque às vezes o ego te coloca em situações em que você vai ser humilhada, né? Para você entender que você precisa ser humilde. Então é diferente, humildade e humilhação é diferente. Eu sou humilde no sentido de que eu estou aqui para aprender e eu espero que Deus me torne um canal da sua voz. Agora, a humilhação é você não exercer esse poder dado por Deus e se colocar em situações em que você se coloca como vítima para as pessoas te maltratarem ou te estimularem na sua energia de rejeição. Tá? Então é tudo isso que a gente precisa aprender. Por isso que muitas vezes precisa um processo maior, né, de autoconhecimento. Autoconhecimento é para a vida toda, é um processo de lapidação diária para a gente poder usar a experiência, porque não adianta você estudar e não vivenciar. A astrologia é isso, você estuda a astrologia, mas você aprende a astrologia quando você está passando pelo trânsito, quando você está olhando para saber o que é que você está vivendo. Por isso que todo mundo que estuda astrologia acaba se tornando uma pessoa muito conectada com essa autoobservação. Porque a astrologia é uma tradução daquilo que a gente sente. Eu converso com Deus pela astrologia. Eu muitas vezes pego o meu mapa e peço, né, a voz de Deus dentro de mim que me oriente ali qual é o caminho. Porque já que eu tenho aquele ferramental disponível, porque o que eu sou? Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento, eu tenho conhecimento da psicologia, da astrologia, do coaching, da espiritualidade, de todas as religiões que eu já vivenciei, já tenho a experiência de vida de todos os meus erros e acertos. Então, quando Deus quer falar comigo, Ele já tem aqui dentro de mim todas as informações para poder ativar na minha voz para eu falar para você. Então, eu sou um canal. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus quer que eu fale para você, para tocar o teu coração. E eu espero que eu esteja conseguindo fazer isso com essa live para você. E eu estou na casa 8, que é a casa das curas profundas e das feridas profundas. Então é a casa da sexualidade. Plutão transitando pela casa 8, tenha certeza que a sua relação com as profundezas da tua energia, da tua libido, da tua força de procriação, né, as curas vão estar nessa área. E também na tua relação com o dinheiro. Muita coisa, porque o dinheiro, gente, ele tem uma consequência psicológica muito forte. O valor que eu dou para o dinheiro é o valor que eu dou para mim. Então, essa relação precisa estar muito clara para que você não tenha traumas, para que você tenha uma vida sexual saudável, para que você tenha uma vida financeira saudável, para você conseguir prosperidade e abundância. Então, toda uma transformação, e a casa 8 é muito responsável por esses processos de autocura, né? Eu, inclusive, dentro do meu curso de formação de astrólogas, eu tenho um curso que eu chamo A Função Espiritual das 12 Casas, que ele foi canalizado ao vivo aqui, num lançamento que eu fiz de venda do meu curso. E até hoje eu própria fico impactada, porque durante o curso eu simplesmente vinha aqui, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu deixava
a mente divina me conduzir e eu trazer as correlações todas com o sistema de pensamento do curso Milagres. E tem aluna minha, eu acho que na aula, né, pode falar o que foi esse curso. Até hoje, assim, eu chorava no final, porque eu acho que é importante você estar em contato com as suas feridas, você estar em contato com as suas dores, para que você possa subir um nível na sua vida, né? Já na casa 9, a experiência de Plutão passando pela 9 é forte no sentido religioso, é forte no sentido de cultura, de conhecimento, de justiça. Então aquele sentido de justiça vai ser implacável, né? Você vai se tornar o justiceiro do zodíaco com Plutão transitando para 9. Você não vai aceitar justiça, você não vai aceitar dogmas, você não vai aceitar, você quer uma visão de mundo nova, você vai morrer. Então imagina quais são as ilusões. O que é ilusão? Aquilo que você acredita que é e não é. Então Deus mostra para você aquilo que você precisa desaprender para aprender algo novo no lugar. Esse é o processo de Plutão, né, na casa 9. Na casa 10, pauta o propósito. Imagina você vivendo uma vida sem propósito. Imagina você vivendo uma vida sem realização profissional, sem um entendimento de qual é o destino, para onde você está indo. Você está ligada no piloto automático do ego e não está sacando nada, está dormindo literalmente. Aí vem um Plutão e transita pela casa 10, cara, você acorda. Você acorda com um susto, com um terremoto, na verdade, né? Por enquanto ele está em Capricórnio, é terremoto. Depois que ele está em Aquário, é um apagão, ou então uma espaçonave alienígena aterriza em cima ali do teu quarto, você leva um susto. Brincadeiras à parte, né? A gente não está muito longe dessas coisas acontecerem. Mas é um momento assim de apagão, né? É um apagão consciencial para você realmente saber o que você está fazendo nesse mundo, né? Já na casa 11, o Plutão ele vai impactar o seu ambiente social, os seus amigos, os seus grupos, as suas atividades que sejam coletivas, né? Então, o social, o ambiente social, o coletivo vai ser impactado. Então, problemas, quando a gente fala no trânsito de Plutão, você pode esperar que vão ter problemas. Vão vir situações que vão fazer você reformar aquele sentido. Então, você vai descobrir, muitas vezes, um amigo que traiu, ou uma situação que traiu. Assim, você vai levar uma passada de perna ali para você ver que você não estava cuidando. Você sabe que é importante você sentar na cadeira que você tem o direito de sentar, que você se preparou. Então, dentro de um coletivo, se você não ocupa o seu lugar, se você não brilha com a sua luz naquele ambiente que Deus te colocou para você dar a sua contribuição, alguém vai brilhar no teu lugar, alguém vai sentar no teu lugar. E a dor disso é como uma traição. É um luto da tua oportunidade de cumprir o que Deus pediu para que você cumprisse. Tá? Então, fique atento para essas experiências de cada 11, que elas são bem doloridas também. Eu sei porque eu já passei, né? Não especificamente o Plutão na casa 9, mas tem várias combinações que a gente pode viver essa mesma experiência. Como, por exemplo, Plutão em mau aspecto com o regente de casa 11 também dá essa experiência, tá? E por último, o Plutão transitando pela 12. Minha cara, Plutão transitando pela 12, você vai nos infernos para você buscar quem você verdadeiramente é. E em relação a Plutão na 12, eu tenho uma frase: o ego escondeu a memória de Deus atrás do seu escuro. É o processo da caminhada da noite escura da alma, processos de emergência espiritual, processos de conexão com a espiritualidade, cuidado para os escapismos, drogas, vícios, e você precisa de ajuda. Com Plutão transitando pela 12, você precisa de ajuda, você precisa de apoio, você precisa contar para alguém, você precisa de alguém te acolher para você poder dissipar as ilusões que serão apresentadas para você, para que você renasça uma outra pessoa. Na casa 1, quando o Plutão chegar para te dar um novo corpo, que aí é o ciclo das 12 casas astrológicas. Tá bom, gente? Gostaram? Olha, são 22h05. Vamos finalizar a aula de hoje.
Eu gostaria de que vocês me deixassem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais lives como essa, se vocês têm temas a sugerir, como eu posso colaborar com o seu processo de transição para a quinta dimensão, se você está preparado para viver nessa energia, né, de amar o seu inimigo, ou pelo menos, como diz o Gary Bernard, perdoe e deixa viver. Não, você não é obrigado, né, a viver com pessoas com valores completamente diferentes que te fazem mal, mas também não é odiar, não é atacar, não é olho por olho, dente por dente. Na verdade, Deus é amor. Deus é amor. A luz e o perdão é que devem nos guiar nesse momento. Não é fácil, não é fácil. A gente tem várias trincheiras no caminho que a gente vai cair. Eu fiquei 3 meses afastada do Instagram, me recuperando de um processo de luto interno, porque a experiência foi sentida por mim como luto. Por quê? Porque era isso que o meu mapa astral dizia. Um processo de morte. Então, um processo de ilusões que eu estava vivendo e despertar de outras coisas. Então agora eu estou renascendo, né? Eu estou trazendo uma nova visão. Esse perfil agora ele tem dono, né? Esse perfil tem dono, é meu mentor espiritual, é Jesus que fala por mim. Nossa conexão se estreitou muito nos últimos meses, inclusive através de um livro que eu li, que eu super recomendo, que é Cartas de Cristo. Então eu estou aqui por ele, não por mim, tá? E por vocês, né, que eu espero que aproveitem bastante dessas informações. Agora, me contem se vocês gostaram, se vocês quiserem mais. Se vocês quiserem mais, eu me organizo para vir aqui trazer esse conhecimento ao vivo, que para mim é muito gostoso. Eu adoro trazer É mais fácil para eu falar ao vivo, de uma forma natural, de dentro de mim, do que ficar preparando aí. Tanto que Jesus falou, para que você fez toda essa coisa bonita? O negócio fechou sem salvar nada. Eu falei, pô, caramba. Mas é isso daí, gente. Então, um grande beijo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.